superfície, naquele ponto, e o valor desse elemento de área é esse objeto vetorial, esse objeto. Então, o elemento de área é uma transforma, é um produto vetorial. O elemento de volume é uma transforma. O que é o elemento de volume? É dx, dy, dz. Isso aqui, então, é o elemento de área, isso aqui é um produto, né? Isso aqui, na verdade, é uma transforma, é o escalar, é o dual de uma transforma. Então, os elementos fundamentais de medida, eles são formas. Então, as formas são, elas têm uma ligação muito intrínseca com a geometria. Os objetos simétricos, eles nos dizem menos coisa. Tá? Quer dizer, a tendência de você tirar a informação do espaço é através de objetos simétricos. E a gente vê que na física isso tem um reflexo. Quando a gente vai olhar o campo eletromagnético, ele é o rotacional. Quer dizer, o campo magnético é o rotacional do ar. Então, na formulação relativista, isso vai ficar bem claro agora na segunda aula, que o field strength, na verdade, é uma transforma, que é o rotacional do potencial vetor. Então, as formas são muito importantes, tanto no cálculo de variedades, quanto na física. A física, o que ela está fazendo? Medidas. Né? Então, esses objetos, a única importância, vamos dizer, a hora que o tensor simétrico é importante é só na hora da métrica. O tensor simétrico, a métrica é um tensor simétrico. É o que eu preciso de simetria, é a métrica. Tendo a métrica e um cálculo exterior, eu faço tudo. Eu tiro muitas informações sobre a variedade. Se o espaço for um espaço métrico. Então, o cálculo exterior é muito importante por isso, né? Porque ele, inclusive, independe da existência de uma métrica. Se o espaço não é métrico, mas eu tenho a noção de vetor, quem já fez um cursinho de que é introdução à variedade diferenciada, sabe que a gente, quando pega uma variedade, pega um espaço matemático, um conjunto de pontos, a gente define uma topologia para definir a noção de proximidade, de vizinhança. Com a topologia, eu defino as cartas, as coordenadas e defino o que é uma variedade. Aí eu posso introduzir, com a variedade eu tenho curvas, então eu posso criar curvas que são conexões entre pontos. Com a noção de curvas, eu crio a noção de vetores tangentes. Com a noção de vetores tangentes, eu introduzo a noção de um cálculo diferencial. Então, quando eu introduzo uma estrutura diferencial num espaço, eu posso fazer isso tendo uma métrica. Então, mesmo que eu não introduza uma métrica no meu espaço, eu posso introduzir uma estrutura diferencial. E as formas, elas aparecem já aí, elas prescindem da métrica. Claro, depois eu posso introduzir a métrica aí, mas eu posso falar de uma estrutura diferencial sem métrica. Essas chamadas teorias de campos topológicas, né, elas são isso, elas são teorias de campo que nós não temos a noção, nós não precisamos de uma métrica. A dinâmica daquele campo, ele não precisa de uma métrica. Então a gente sabe que hoje uma das possibilidades de tratar o campo gravitacional também, né, é através de, talvez a gravitação seja algo mais fundamental ainda do que a métrica. Então essas chamadas teorias topológicas, que prescindem da noção de métrica, elas podem ter um papel importante. E a gente faz o cálculo de formas independentemente da métrica. Então, o cálculo de formas é uma coisa muito estrutural de um espaço-tempo, de uma variedade. Por isso que elas são tão importantes. Eu já vou dar um intervalo, vou botar umas relações aqui, vou dar um intervalo. Então, quando nós definimos, então, quer dizer, fisicamente, a codiferencial, a coderivada, ela está representando a noção, está generalizando a noção de divergência. As propriedades vocês podem mostrar, então, são essas. Então nós já vimos, derivada exterior da derivada exterior, que a derivada exterior ao quadrado é zero, identicamente zero. A mesma coisa acontece com a codiferencial. Duas codiferenciais tomadas sucessivamente também dão zero, porque as duas derivadas exteriores vão se combinar. Depois nós temos uma outra propriedade que é a seguinte: a derivada se eu tirar a codiferencial igual isso aqui, tá? Menos 1 elevado a P, P é a ordem da forma, e aí aqui fica o dual da derivada exterior. Então, eu tenho essa propriedade interessante entre derivada exterior. Tá? Uma outra propriedade que eu posso colocar aqui para vocês é essa. A gente definiu a codiferencial, tá? A codiferencial é menos 1 elevado a P, é a dimensão do espaço, P mais 1 é a forma. Então vai ser dual, derivada exterior, dual. Eu posso ter uma relação semelhante com
a derivada exterior, então tem essa relação, que a derivada exterior pode ser escrita como sendo menos 1 elevado a dimensão vezes dp, mais 1. Esse fator aqui. E aí aparece dual ou diferencial dual. Então tem essas relações aí que são importantes também. Então eu posso expressar a codiferencial em função da derivada exterior ou inverter essa relação, expressar a derivada exterior em função da codiferencial. Aqui também aparece essa relação. Estou colocando essas relações, quem quiser verificar, só para treinar, é importante verificar. Esse curso aqui não é importante, esse curso aqui é um curso prático. Oi, Helena, tudo bem? Esse curso aqui é um curso prático. Então, o dual da codiferencial é menos 1. Então isso aqui é o contrário, isso aqui é, eu primeiro tiro o dual, depois tiro a codiferencial. Aqui é o contrário, eu tiro a codiferencial e depois tiro o dual. Isso aqui vai dar menos 1 elevado a P mais 1. Derivada exterior do dual. Depois eu tenho essa relação também, derivada exterior codiferencial dual é igual a dual codiferencial derivada exterior. Essas relações são úteis, né? Porque às vezes a gente está fazendo cálculo, não precisa ficar abrindo isso tudo para verificar, a gente usa essas propriedades. E aqui tem uma outra propriedade que eu vou colocar também, daqui eu venho para cá, por favor. Aqui eu venho para cá, nós temos a derivada exterior, então eu vou botar o dual, aí derivada exterior codiferencial é igual a codiferencial derivada exterior dual. Então essas relações podem ser bastante práticas para nós. Então vou parar aqui, vou dar um intervalo de 15 minutos, e meio-dia a gente retoma, vamos introduzir o operador de Laplace Beltrami, que faz a generalização do Laplaciano. Dá um intervalo de 15 minutos aí, que a gente retoma até 1 hora. Bom, gente? Todo mundo chuvado, não vai nem levantar, né? Vou dar mais um intervalo.